Bom dia, colegas. E aí? Olha só, hoje a nossa aula é sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, nós vamos trabalhar uma relação mais simples, né? Uma das relações. Aqui são várias, nós vamos trabalhar as mais simples. Então, aqui nós temos o seguinte, que você se lembra, né, do que é um triângulo retângulo? Então, estudamos, né, em alguns anos anteriores. O que é um triângulo é classificado, né, desta maneira quando possui um ângulo interno reto, ou seja, medindo 90 graus. Agora ampliaremos esse estudo discutindo relações em um triângulo retângulo. Por isso, inicialmente observe como podem ser nomeados os lados de um triângulo retângulo. Então aqui, gente, nós temos o seguinte, que um triângulo retângulo, né, olha só, ele é formado por um ângulo reto de 90 graus. Um triângulo retângulo, ele apresenta as seguintes características, ó. Um cateto, né? Outro cateto e aqui o chamado de hipotenusa. O que é isso? Então, esse aqui é o ângulo reto. Cateto é um dos lados que formam o ângulo reto, tá vendo? Esses que formam o ângulo reto são justamente chamados de catetos, ok? E aqui o outro cateto é um dos lados que formam o ângulo reto, ou seja, já, ó, esse lado e esse, que são os dois que formam o ângulo reto, são chamados de catetos. Agora, o lado em frente ao ângulo, olha só, é chamado de hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto. Esse é o maior lado do triângulo retângulo, ou seja, sempre o maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. E essa hipotenusa, ela está sempre, né, ao lado oposto do ângulo reto, né, ou seja, em frente ao ângulo reto. No caso, se aqui fosse um ângulo reto, essa seria a hipotenusa. Se esse fosse um ângulo reto, essa seria a hipotenusa. Agora, os catetos, são chamados de catetos, são justamente os que formam o ângulo reto. Já quem está de frente ao ângulo reto, ou segmento, que é o maior do parte do triângulo, é chamado de hipotenusa, ok? Então, aqui, nós temos o seguinte, sim, nesse triângulo, né, qual é a soma das medidas do ângulo ABC e do ângulo ACB? Então, são 90, ou seja, a soma desses ângulos são 90, né? Então, o ângulo A, B e C, ou seja, A, o ângulo é B e C, mais, né? Olha só, esse aqui é 35, então esse é 35, vamos dizer que esse seja 55. Então, juntando os dois vai dar 90. A soma desse com esse tem que dar 90 graus. Agora, vamos aí traçar segmentos de reta AD correspondente à altura desse triângulo relativa à hipotenusa, ou seja, aqui eu tenho esse segmento chamado de altura. Então, medida do cateto AB, olha só, cateto AB, medida do cateto AC, que é esse aqui, em comparação com o ângulo, né, com o triângulo AB e C. E essa aqui, ó, chamada de hipotenusa, né? Esse lado é chamado de hipotenusa. Então, olha só, medida de uma projeção AB, né, e sobre a hipotenusa, ou seja, nós separamos aqui, então aqui formou, né, uma das medidas, né, chamada de AB sobre a hipotenusa, e aqui a medida da projeção de AC sobre a hipotenusa. Então, olha só, AC, então esse aqui, ok? E esse aqui é a medida relativa da hipotenusa. Então, essa é a medida relativa a essa hipotenusa do triângulo. Ok? Então, olha só. Estudamos agora uma outra importante relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Essa relação consiste em um dos teoremas mais conhecidos da matemática, o teorema de Pitágoras. Então, coleguinhas, olha só. Esse teorema de Pitágoras, vocês já viram falar nele, né? Não sei, mas já viram? Então, nós temos o seguinte, que em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, como assim? Eu tenho aqui o triângulo ABC. Esse aqui é um cateto e esse é outro. E esse é a hipotenusa, representado pela letra A, que é o lado maior do triângulo. Então, a soma desses dois lados, né, ao quadrado é igual a esse aqui ao quadrado, ok? Então, para que vocês entendam melhor esta relação,
nós temos aqui um exemplozinho onde nós temos o seguinte, ó. Observe um exemplo da aplicação do Teorema de Pitágoras. Precisamos calcular o comprimento x de uma escada que está apoiada em uma parede, conforme a figura abaixo. Para isso, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, olha só. O Teorema de Pitágoras, gente, é justamente isso. É a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá aqui na formulazinha e tá aqui. Aqui ele já fez direto. Como ele quer saber, não sabe essa medida, então é de x, ficou x ao quadrado. Ok? Agora, quem é b? B, ó, né? B é um desses catetos, 4,8. Ele colocou aqui, então, 4,8 elevado ao quadrado. Mais, que é o valor de C? 3,6. Então, portanto, 3,6 também elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual. Se eu fizer 4,8 ao quadrado, vai dar 23,04 mais 3,6 ao quadrado vai dar 12,96. Agora, x ao quadrado é igual 23,4 mais 12,96 vai dar justamente 36, certinho. Olha só, 23,04 mais 12,96. 4 e 6, 10 e vai 1. 1 mais 9, 10 e vai 1. 1 mais 3, 4, mais 2 é 6. 2 mais 1, 3. Então, ó, duas casas decimais, põe a vírgula aqui. Então, portanto, dá 36. Aqui ficou x é igual a raiz quadrada de 36. Nós já vimos isso aqui antes. Lá na equação do segundo grau. Ou seja, quando x ao quadrado é igual ao número, nós transformamos esse 2 aqui em um radical e tiramos a raiz quadrada do número. Portanto, x é igual a 6. Ok? Então, a resposta é 6. Então, essa valor aqui, ó, ele mede 6, aqui 4,8 e aqui é 3,6. Ok? Então, mais outro exemplo, para que nós possamos aqui compreender direitinho, nós temos o seguinte, né? Nesse triângulozinho aqui nós temos as medidas, né? Também eu tenho 12 centímetros, né? 5 centímetros e aqui eu tenho A. Olha só, esse é cateto e esse é cateto e esse é a hipotenusa. A hipotenusa sempre representa por A ao quadrado, né? Esse lado maior, a base maior, né? Que é o comprimento, representa por B e a outra representa por C. Então aqui eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, quem é A ao quadrado? Eu não tenho o valor de A lá no meu triângulo. Então repete o A ao quadrado. Igual, quem é B? Então o B aqui ele colocou 5, né? Pode ser. Então 5 elevado ao quadrado. Mas quem é C? Pode ser 12 ao quadrado. Não importa a posição deles aqui. Aí A ao quadrado é igual. 5 vezes 5 vai dar 25. Mais 12 vezes 12 dá 144. Ok? Agora quando eu somar A ao quadrado é igual. 25 mais 144 vai dar 169. Então, A ao quadrado igual a 169. Eu tenho que transformar esse 2, esse quadrado em um radical, né? E dividir, aliás, tirar a raiz quadrada de 169. Portanto, A é igual a 13, ok? Então, 13 é a resposta. Só que aqui, como nós estamos trabalhando, né, com a parte da equação do segundo grau, que poderia ser mais e menos. Ok? Igual está mostrando aí no exemplo. Só que como nós não vamos trabalhar com esse número negativo aqui, né, nós vamos trabalhar apenas com o positivo. Eu não fiz esse procedimento. Portanto, a hipotenusa desse triângulo retângulo é 13 centímetros. Ok? Qualquer dúvida aí, pergunte aí, viu? No privado que nós respondemos.